que se tratava de uma criança, mas é um adolescente e ele já saiu daqui com vida. Ele foi resgatado com a ajuda do Corpo de Bombeiros e do SAMU do Recife e já foi para uma unidade de saúde, mas ele está consciente, orientado. Foi um resgate emocionante e que teve a participação fundamental da vizinhança, porque ele passou pelo menos 2 horas embaixo desse barro todo e os vizinhos é que ficaram conversando com esse adolescente para que ele não dormisse, não desfalecesse. Você viu, estava chovendo muito, imagina, né? Ficar 2 horas soterrado. Eu estou aqui ao lado de Dona Ana Grace. Dona Ana Grace é a mãe desse adolescente. Lembrando como é que é o nome dele mesmo? Clebson, né? Que é o nome do pai e filho. O pai dele, que é um motorista de ônibus, Evenilson, também ficou ferido e foi socorrido, mas os dois passam bem. Dona Ana, você estava aí na hora dessa tragédia. A senhora teve que pular uma janela, sair correndo, né, na hora do sufoco. Como é que foi isso, Dona Ana? Bom dia. Bom dia. Foi terrível. Foi terrível, eu não gosto nem de me lembrar. Estava dormindo, aquela zoada horrível, que eu nunca vi uma zoada tão horrível. Me acordei com a minha cunhada e o meu irmão gritando para eu sair. Quando eu fui abrir a porta do quarto, já não dava mais para abrir a porta do quarto. Pulei a janela. Aí a grade do meu terraço estava com o cinto e o cadeado. Mas eu não sei, foi Deus que a minha cunhada puxou e a gente passou por baixo. A gente passando e a casa caindo. Ainda quando eu passei, que caiu a metade da casa todinha, quando ela estava me ajudando, caiu por cima dela também. E caiu por cima do meu irmão. Graças a Deus que os vizinhos, quando viram, ajudaram, tiraram meu irmão e tiraram minha cunhada. E meu filho, como estava na parte de trás, que era o quarto dele, ficou subterrado. Mas os vizinhos vieram, começaram a tirar, tirando a metade dos escombros para saber onde é que ele estava. Chamaram o nome dele. Aí ele respondeu, disse que estava bem, só que não estava podendo se mexer, porque o barro estava em cima das pernas dele. E os vizinhos tirando os escombros até chegar o bombeiro. O bombeiro chegou agora, era 6 e pouca. Que horas foi o acidente? Era 3 e pouca da madrugada. Pelo menos 2 horas, 2 horas e meia, a vizinhança começou a retirada desses escombros. Trabalho unido aqui, né, dos vizinhos. Tirou minha cunhada está muito machucada, meu irmão e meu marido. Agora meu filho ficou mais difícil porque ele ficou na parte de trás. Mas graças a Deus, como a barreira ficou em cima da parede da minha casa, aí ele ficou embaixo. Aí não caiu totalmente em cima dele. Quer dizer, uma parede conseguiu conter esse barro, né? Para que o volume de barro não caísse sobre a cabeça dele. Por isso que ele conseguiu respirar, né? Algumas brechas de ar por conta dessa parede que ficou caída em cima dele, não totalmente, por conta desses escombros. Ele conseguiu respirar o tempo todo. E preso. Por causa do barro. Você estava me dizendo que ficaram cantando louvores, né? Para que ele cantasse. Louva, Júnior, 2 hinos. Aí ele louvou 2 hinos. E conversando com ele para ele não dormir. E graças a Deus, foi 2 horas desesperadoras. E eu pedindo a Deus que Deus desse meu filho de volta, que eu já tinha perdido um. E dizia a Deus, por favor, traz meu filho de volta, não deixa meu filho morrer. Eu não ligo que eu perdi nada não, só não quero perder meu filho. Porque é o único que eu tenho. Aí, e eu orando e dizendo, Deus, não deixa meu filho morrer, Deus, porque eu só tenho ele. Por favor, Deus, tira ele dali. Eu não quero nada, eu só quero ele. Nem que eu for para debaixo da puta, mas eu quero meu filho junto comigo. Me dá meu filho, Deus. E os pessoal dizendo, como é que ele tá? Ele tá bem, ele tá bem. Ele tá falando, ele tá bem, ele tá falando. Mas eu só fiquei mais aliviada quando eu vi ele descendo. Aí eu perguntei, meu filho, você tá bem? Ele, mãe, a glória a Deus, eu tô bem. Porque eu creio que foi a mão de Deus na vida do meu filho. Porque só você olhando, você vê que não era para ninguém estar vivo, ninguém. Mas Deus é fiel, Deus cuida dos seus. E eu creio que Deus deu outra oportunidade para mim, para meu filho, para minha mãe, para meu marido. Quantos anos a senhora mora aqui? Eu moro 45 anos. Nesse período, quantas vezes essa barreira já caiu? Caiu 2 vezes. 2 vezes essa barreira caiu. E sempre quando chovia, eu dizia assim,
Júnior, vem dormir aqui na parte da frente com a gente, por causa dessa barreira. Ele, hoje de manhã, qualquer coisa, eu vou dormir lá na sala. Mas foi tão rápido. É como se diz, a vida é o fôlego, é um sopro, é uma vela. Que tanto foi eu estar aqui falando, como feito ontem para hoje. Quando eu vi aquela zoada, aquilo desabando em cima de mim, eu disse, Jesus, eu vou morrer e meu filho já está morto. Porque eu não acreditei que meu filho ia estar vivo. Mas Deus é fiel e Deus dizia, teu filho está vivo. Teu filho está vivo. E eu dizia, Deus, eu creio que meu filho está vivo, o Senhor vai me dar ele de volta. E Deus me deu meu filho de volta. Um relato emocionante na manhã de hoje aqui no Recife, né? Mais uma família que foi afetada por morar nessas condições, como a senhora disse, não tem como sair daqui, não tinha outro jeito, né? Era um terreno com pelo menos 3 famílias morando, 6 casas e esse relato emocionante de muita fé. Que emociona a mim e a todo mundo que está em casa assistindo isso, porque poderia ser diferente. A gente poderia estar aqui acompanhando um resgate totalmente diferente, mas graças a Deus, o seu filho já está no hospital. Tanto o seu filho quanto o seu marido. Como é que estão o seu marido e a sua cunhada também, que são as outras 2 vítimas? Estão bem, graças a Deus. Como eu disse, ela está com um buraco na perna, cortou o supercílio, está com o olho inchado, mas graças a Deus ela está bem, está falando. Meu marido está com a perna machucada, tá com a coluna, que quando os escombros caiu em cima dele, que a gente começou a tirar também, os destroços em cima, machucou. Mas graças a Deus, tá bem. Obrigada pela sua entrevista nessa manhã. Tá sendo difícil para a senhora estar aqui com a gente falando, mas a gente agradece, viu? A senhora tá aqui se dispondo. Daqui a pouco a gente volta a falar aqui do Brejo da Guabiraba, zona norte do Recife. Evenilson, eu vou me despedir de você por enquanto com a imagem desse terreno. Daqui a pouco a gente volta para falar, porque assim, os moradores acreditam que um cano mestre da Compesa pode ter sido o provocador desse acidente, né? O vazamento desse cano que já vinha pelo menos para saber onde é que vai passar a noite. E eu encontro aqui de novo com Dona Ana Grace, que é a mãe do jovem que ficou preso essa noite no barro, mas que foi socorrido. Dona Ana, que está aqui até agora, a adrenalina dela não baixou ainda, né, Dona Ana? A senhora não foi ainda, conseguiu relaxar momento nenhum, né, desde 3 da madrugada. Dei meu filho em casa. Eu vou agradecendo, né? Fica olhando o tempo todo e olhando que seu filho estava ali e ainda bem está fora de perigo agora, né? Eu só tenho uma gratidão a Deus, viu? Que olhando assim, o meu Jesus, não era para ninguém estar vivo, ninguém. Nem eu, nem meu marido, nem meu filho. Mas Deus é fiel. Pois é, então, Evenilson, eu vou agora procurar a Defesa Civil. A gente agora quer ouvir a Defesa Civil do Recife para saber o que vai ser feito então com essas famílias. O que vai ser feito aqui, o trabalho a partir de agora, a assistência que vai ser dada, o que vai acontecer, né? Vamos procurar a Defesa Civil e daqui a pouco eu volto a conversar com você aí no estúdio, Evenilson. Obrigado, viu, Bia? A gente continua acompanhando esse drama. 6 casas atingidas, 3 pessoas ficaram entre os escombros aí, claro, já foram retiradas. Você que está chegando agora na tela do seu Balanço Geral Manhã Pernambuco, a gente continua acompanhando muitas outras áreas, inclusive, né, com problemas sérios em relação à chuva. Esse período é um período de chamar bastante atenção, é o que a gente faz. E aí, ó, a chuva continua, tá? Veja que agora ficou mais intensa. Onde está a Beatriz Lacerda, aí no Brejo da Guabiraba, aqui no Recife. Olha aí, ó, quantas outras casas também correm o mesmo risco. Neste caso concreto, a gente sabe que pode ter sido algo que contou com a colaboração aí de um problema da Compesa, pode, mas a gente não tem como afirmar isso, porque isso é aquilo que as pessoas estão falando, que a tubulação pode ter fragilizado, enfim, toda a questão da infraestrutura que a gente sabe que ela tem essa, infelizmente, condição precária nessas localidades, porque você está numa área de barreira que pode deslizar e colocam aqueles sacos plásticos ali, eu digo sacos plásticos para a gente entender como se estivessem sacando essas casas. Mas vejam, eu não consigo até hoje engolir essa ideia de que esse tipo de plástico aí ameniza